Esse caso do hidrogênio é o caso mais simples, porque você trabalha só com orbitais s. Os orbitais s, ao interferir, sempre geram um sigma ligante e um sigma antiligante. Outro motivo desse exemplo ser o mais simples é porque a gente está trabalhando com o que a gente chama de moléculas diatômicas homonucleares. O que significa homonucleares? Os dois átomos que vão formar a ligação eles são idênticos. Quando a gente trabalha com orbitais p, a gente vai ver que os orbitais eles vão ter energias diferentes e vão gerar tipos de orbitais diferentes. Quais são? Aqui tem uns desenhos dos orbitais p. Então, por exemplo, quando você tiver orbitais p com fusão frontal, por exemplo, aqui a gente tem o orbital px. Se ele encontrar outro orbital px frontal, você vai ter a formação de uma ligação sigma. Se é uma ligação sigma, ela vai ter um orbital ligante e um orbital antiligante para ela. Aqui vai ser a densidade eletrônica do ligante e aqui a densidade eletrônica do antiligante, no caso, para uma interferência do tipo P. Além disso, a gente vê também pela teoria da ligação de valência, que você pode formar até duas ligações π. Se você tem até duas ligações π, significa o quê? Que você vai ter dois orbitais ligantes e dois orbitais antiligantes. Por exemplo, aqui você tem os dois orbitais px, eles estão paralelos um ao outro. Então você vai formar a nuvem eletrônica da ligação π e aqui você vai ter o antiligante da ligação π. Do mesmo jeito, só que em um sentido diferente da nuvem eletrônica, uma direção diferente, você também vai ter uma interferência entre o py com o outro py, formando um orbital π ligante e um orbital π antiligante. Então, qual é a consequência de você formar ligações com nuvens eletrônicas com formato diferentes? Elas vão ter valores de energia diferentes. Você vai ver que o nível de energia da ligação sigma é diferente do nível de energia da ligação π. Então, como é que funciona essa ordem de energia? A gente vai trabalhar com duas classes. Primeira classe, onde você tem boro, carbono e nitrogênio. Quando você tem esses átomos aqui do segundo período, eles vão ter preenchidos orbitais 2s e orbitais 2p. A gente não costuma representar um s, porque apesar dele gerar um pouquinho de energia, ou de contribuir um pouco pela ligação, a contribuição dele, por ser um orbital interno, é muito pequena. Os orbitais da camada de valência são aqueles que a gente costuma representar. Eles acabam contribuindo mais pelas ligações. No caso, quando a gente tem boro, carbono e nitrogênio, como é que fica a ordem de preenchimento? Para o S continua do mesmo jeito. Você vai ter o sigma embaixo, sigma S, e o sigma antiligante S em cima. Agora, quando você trabalha com orbitais P, quem é que vem primeiro? Os π ligantes, depois vem o sigma ligante, os π's antiligante e com mais alta energia você tem o sigma antiligante. Quando você trabalhar com a segunda classe, que é oxigênio, flúor e neônio, você vai ter uma inversão. Que inversão é essa? Vai ser a inversão do orbital sigma com o orbital π ligante. Então você vai ter o diagrama para oxigênio, flúor e neônio, ele vai estar nesse formato. Enquanto que o diagrama de boro, carbono e nitrogênio ele vai estar desse formato aqui. No caso das moléculas diatômicas homonucleares formadas por esse tipo de átomo. Essa inversão ela ocorre devido a um fenômeno da mistura ou hibridação de orbitais. O que significa isso? Orbitais que têm a mesma simetria, eles conseguem interagir. Então, no caso aqui você tem um sigma S e um sigma S. Essa interação faz com que o de menor energia abaixe a energia. Então é isso que a gente está vendo aqui. Ó. Desse grupo de oxigênio, flúor e neônio, o orbital está abaixando a energia quando vai para boro, carbono e nitrogênio. E o orbital que ficava em cima, que no caso seria o sigma P, ele vai aumentar a energia devido a esse fenômeno de interferência interno do átomo. Isso faz com que haja uma inversão entre a ordem de energia do π e do sigma. Resumindo, quando você tem orbitais P, você vai trabalhar com 6 orbitais moleculares, 3 ligantes, 3 antiligantes. Desses 3, 2 serão π e 1 será sigma. Em ambos os casos, o π antiligante vem embaixo, o sigma antiligante vem em cima. Para oxigênio, flúor e neônio, vem primeiro o sigma ligante, depois os π antiligantes. Já para boro, carbono e nitrogênio, devido a esse fenômeno de mistura, vem primeiro os π's embaixo e o sigma em cima.
Agora a gente vai aplicar esses conceitos num exemplo, com orbitais P em moléculas diatômicas homonucleares. Então vamos pegar o exemplo da molécula B2. Informação: essa molécula existe? Qual é a ordem de ligação? Então vamos fazer primeiro a distribuição eletrônica do boro. O boro tem número atômico 5, a distribuição eletrônica dele é 1s2, 2s2, 2p1. Então quando eu fizer isso aqui, o que vai acontecer? Vamos fazer o eixo de energia, vamos desenhar os orbitais atômicos. Lembrando, a gente só utiliza os orbitais da camada de valência, no caso 2s e 2p. Então a gente vai desenhar o S aqui mais embaixo, os P's aqui em cima. Vai ficar 2s, 2p. Como são dois átomos aqui, a gente tem que desenhar dois conjuntos de orbitais atômicos. Então vai ter que ter aqui do lado oposto também um 2s e aqui um 2p. Agora a gente vai colocar o preenchimento eletrônico. Vai ficar o 2s de cada átomo com 2 elétrons e apenas um 2p com um único elétron. A gente vai fazer agora os orbitais. Cada S gera um sigma ligante e um sigma antiligante. Então tá aqui a interferência. E o 2p, lembre-se que ele vai formar só 6 orbitais, sendo metade ligante e metade antiligante. 2π e 1 sigma. Então, no caso do boro, quem é que vem primeiro? É o π. Então, você vai ter os 2π aqui e aqui você vai ter um sigma ligante. Lembrando que os ligantes eles têm que ter menos energia, ou seja, eles ficam abaixo no diagrama do que os orbitais atômicos. E também vai gerar os antiligantes. No caso, vai gerar dois antiligantes π. Lembre-se que o π antiligante ele vem embaixo e vai gerar um antiligante sigma. Vamos agora colocar o nome dos orbitais. Então aqui a gente vai ter um orbital sigma 2s ligante, sigma 2s antiligante. O antiligante vem com um asterisco para representar que é antiligante. Aqui a gente vai ter o π2p, aqui tem outro π2p, aqui a gente vai ter um sigma 2p, o π antiligante 2p, o π antiligante 2p e o sigma antiligante 2p. Agora a gente vai fazer o preenchimento eletrônico. Lembre-se que tem que ter a conservação do número de elétrons. Então vai ficar aqui. Se eu conservar, eu tenho 3 elétrons de um átomo com 3 elétrons do outro. No final eu tenho que ter 6. Então vamos distribuir. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Os orbitais π eles têm o mesmo nível de energia. Significa que eles são degenerados. Então primeiro um elétron em cada. Então distribuição eletrônica, como é que vai ficar? Sigma 2s, 2, sigma antiligante, 2s, 2, π2p, 1 e um π2p, 1 também. Então vamos começar a responder as perguntas. Existe a molécula? A gente tem que calcular a ordem de ligação. Então a ordem de ligação vai ser o quê? Número de elétrons em orbitais ligantes. A gente vai ter 2 no sigma 2s e 2, 1 em cada π2p. Então, o total vai ser 4. Elétrons em orbitais antiligantes. Aqui vai ter 2, que são os que estão no sigma estrela 2p. Dividido por 2. Então, isso aqui vai dar 1. Então, significa o quê? Que entre dois átomos de boro, você vai ter uma ligação. Ou o equivalente a uma ligação inteira. Existe? Resposta. Sim. Ordem de ligação 1. Você vai ter duas meias ligações π, como se equivalesse a uma única ligação. Caráter magnético. Tem elétrons emparelhados? Tem. Tem um elétron desemparelhado em cada orbital π. Portanto, ele é uma molécula do tipo paramagnética. Agora nós vamos para o exemplo do oxigênio. A gente vai fazer o exemplo do oxigênio para provar que essa teoria dos orbitais moleculares ela consegue explicar por que o oxigênio ele é paramagnético. No caso, a molécula do dioxigênio. Distribuição eletrônica do oxigênio. O número atômico é 8, então vai ficar 1s2, 2s2, 2p4. Desenhamos o eixo de energia, crescendo de baixo para cima. Vamos colocar os orbitais da camada de valência, 2s e o 2p. E do outro lado a mesma coisa. Você vai desenhar o 2s e o 2p. Relembrando, são dois átomos, então a gente precisa de dois conjuntos de orbitais atômicos, um de cada lado. No meio, a gente vai fazer o diagrama dos orbitais moleculares. Então vai ficar um sigma ligante e um sigma antiligante.
sigma 2s e o sigma 2s estrela. Orbitais p, como é que eles vão interagir? Temos 3 orbitais de cada lado, vai gerar 6 orbitais totais, sendo metade ligante e metade antiligante, ou seja, 3 e 3. Desses 3, 2π e 1 sigma. No caso do oxigênio, quem é que vem primeiro? Vem o sigma primeiro. Então você vai ter o sigma 2p, vai ter 2 orbitais π e 2p com mesma energia e vai ter o π2p antiligante e o outro com a mesma energia, π2p antiligante. E em cima você vai ter o sigma 2p antiligante. A gente vai fazer agora, mostrar de onde é que vieram esses orbitais, né, pela linha pontilhada, que aí você está explicando que está tendo a interferência. Agora a gente vai fazer o preenchimento eletrônico. Então, no caso, cada orbital 2s está completo, com 2 elétrons cada, e os orbitais 2p eles vão estar com 4 elétrons. Então, o total de elétrons que eu tinha antes da interferência, aqui eu vou ter 2 com 4, 6 elétrons, e do outro lado também tenho 6 elétrons, total 12 elétrons para distribuir. Vamos começar essa distribuição. Então fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então vamos lá. Com relação às informações que eu posso tirar daqui. Primeira informação. Molécula existe? Quem é que determina isso? A ordem de ligação. Vamos fazer a distribuição eletrônica. Sigma 2s, 2. Sigma 2s, antiligante, 2. Sigma 2p, ligante, 2. Π2p, ligante, 2. Π2p, ligante, 2. Π2p, antiligante, 1. Π2p, antiligante, 1. Ordem de ligação. Quantos elétrons a gente tem em orbitais ligantes? Vai ter 2 com 2, 4, mais 4, 8. Elétrons em orbitais antiligantes. 2 com mais 2, 4. Dividido por 2, isso aqui vai dar 2. Então, o que o oxigênio ele vai ter? Ele vai ter uma ligação sigma e 2 meias ligação π. Como assim 2 meias ligação π? Se você pegar a ordem de ligação individual, você vai pegar o π ligante com π antiligante. Então, a ordem de ligação π, você vai ter 2 elétrons aqui nesse ligante e 1 no antiligante. Então, vai ficar 2 menos 1 dividido por 2. Então, você tem 2 meias ligação π. A estrutura de Lewis mais correta para o oxigênio seria desse jeito aqui. Você tem os 2 elétrons que não estão ligando de cada lado. Você vai ter a ligação sigma aqui no meio e você teria as meias ligação π representadas aqui. Então, essa seria a representação mais correta para o de oxigênio. Beleza? Então, informações. Existe. Ordem de ligação 2, é como se tivesse apenas 2 ligações. Caráter magnético. Tem elétrons emparelhados? Tem. Está aqui, ó, 2 elétrons emparelhados. Então, aqui a gente vai ter uma molécula paramagnética. Agora a gente vai para um caso onde a gente vai trabalhar com moléculas diatômicas heteronucleares. O que significa heteronucleares? Significa que elas vão ter átomos diferentes. Por exemplo, carbono oxigênio, que é o monóxido de carbono, ou carbono nitrogênio. Então, o que acontece? Quando você tem átomos diferentes, vai ocorrer uma diferença do nível de energia entre os orbitais atômicos. Então, se vocês repararem, vai ter uma diferença de energia aqui, ó. Um vai vir mais embaixo e o outro vem mais em cima. Quem é que vem mais embaixo? O elemento mais eletronegativo. Então, o elemento mais eletronegativo, o orbital tem um nível de energia menor. No caso, com relação à inversão π-sigma, se você tiver boro, carbono e nitrogênio ligando entre si, a gente vai ter aquela inversão, onde o π ligante ele vem primeiro do que o sigma ligante. Se você tiver oxigênio ligando com flúor e neônio, o sigma ele vem primeiro do que o π ligante. Lembrando que o antiligante ele não vai ter inversão nenhuma, não precisa se preocupar com ele. É mais com esses orbitais aqui. E se eu tiver átomos que obedecem uma regra ligando com átomos que obedecem a outra regra? Por exemplo, carbono e oxigênio. Carbono e oxigênio eles vão seguir a regra do boro, carbono e nitrogênio, ou seja, o orbital π eles vão vir primeiro. O orbital π ele tem menos energia do que o orbital sigma. Beleza? Então, com isso a gente conclui
a nossa parte básica sobre o diagrama de orbitais moleculares. Bom estudo aí para vocês.